Hi guys, what's up? How are you doing? I'm the English teacher. I'm Vanessa, and today I'm gonna teach you about the simple present. Let's go to the class. Então, eu sou a professora Vanessa, sou professora de língua inglesa aqui do Leopoldo Santana, e hoje eu vou ensinar vocês sobre o uso do simple present. O simple present, assim como o próprio nome já diz, é algo muito simples, é uma forma verbal do presente. Então, a gente utiliza o simple present para falar sobre coisas que acontecem in the present, que acontecem no presente. E aí nós podemos usá-lo para falar sobre facts, sobre fatos, coisas inquestionáveis, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Isso é um fato. E routines, coisas que eu faço no meu dia a dia, que eu faço com alguma frequência. Então, eu vou à escola todos os dias. I go to school every day. Então, é aí que o simple present se encaixa. E aí, dentro desse simple present, a gente pode fazer uma affirmative, uma afirmação. Por exemplo, I watch series on Saturday. I watch series on Saturday. Eu assisto séries uma vez por dia. Em quarantine is every time, né? Então, na quarentena, toda hora, né? Todo tempo. Mas, vamos supor que você está assistindo on Saturday, uma vez por dia. You love La Casa de Papel. Então, você ama La Casa de Papel. Esse é um fato ou não, ou é uma rotina, é algo que acontece, certo? In the present. No presente. We work from home. We work from home. Então, nós trabalhamos de casa, ou então é o famoso home office. Então, nós trabalhamos de casa. É um fato. E they clean the house every day. They clean the house every day. Eles limpam a casa todos os dias. Esse clean the house é muito presente na nossa quarantine, né? Pelo amor de Deus, toda hora eu estou clean the house, eu não aguento mais. Percebam que aqui, para formar essas frases no presente, eu utilizei um pronoun, um verbo e um complemento. Então, eu coloquei, por exemplo, no primeiro exemplo, I watch series on Saturday. Então, o verbo watch, series on Saturday. Como a gente está falando de tempo verbal, a gente vai se ater ao verbo, o verbo watch. O que acontece com ele? Ele não acontece nada. Para eu usar o presente, eu vou colocar o meu verbo na forma original. Eu só tiro to, né? Quando eu falo to watch, eu estou usando o infinitivo. Ou seja, assistir. Não sei quem está assistindo, o verbo não está sendo conjugado. Mas quando eu conjugo, eu só tiro o to e deixo o verbo na sua forma normal. Isso vai acontecer quando eu estiver usando os pronomes I, you, we e they. Só com esses pronomes. Porque com os outros pronomes vai acontecer uma outra coisinha que eu imagino que vocês já saibam, mas vamos fazer um remember. Então, agora para fazer uma affirmative, para fazer uma afirmação, quando o meu sujeito, quando o meu subject for he, she ou it. Lembrem-se que eu deixei no outro slide de colocar o he, she, it, porque eles são casos especiais. Por isso que eu preciso explicar com um pouco mais de atenção. Olhem aí o primeiro exemplo. He washes your hands every time. He washes your hands every time. Ele lava as suas mãos toda hora. O que aconteceu com esse verbo? Percebam que o verbo washes, né, que é a ação que está acontecendo, washes quer dizer lavar. Esse verbo wash ganhou um ES ao final.
Isso não é sinônimo de plural, né? Muita gente confunde, porque aqui no português a gente utiliza o S como plural, para pluralizar as palavras, mas no inglês nem sempre isso vai ser sinônimo de plural. Esse S está aí só para indicar que a afirmação está no presente. É algo que está acontecendo ali naquele momento, acontece com uma certa frequência no presente, in the present. She watches lives all day. She watches live all day. Ela assiste lives todos os dias. Agora, né, nós temos aí uma forma de acessar a cultura por meio das lives. É live toda hora, né? A gente abre o Instagram, tem um monte de live. Mas que bom, porque aí a gente ocupa a nossa quarentena e não dá aquele tirico-tico com vontade de sair de casa. Percebam que no verbo watch eu acrescentei ES. Por quê? Porque eu coloquei o verbo no presente. Eu estou falando de algo que está acontecendo in the present. E por fim, it revolves around the sun. Ela gira em torno do sol. Esse verbo revolve ganhou um S por quê? Porque é um fact, é um fato, é algo que eu tô falando que é presente, né? Algo que não muda, nem ficou no passado e nem vai ser no futuro. É um fato, portanto eu uso o simple present. E aí eu trouxe esses exemplos para que vocês vejam que quando eu estiver usando esses sujeitos, he, she ou it, eu vou acrescentar S ou ES ao final do verbo. E aqui eu trouxe uns exemplos para que a gente entenda um pouquinho melhor sobre esse acréscimo do S ou do ES ao final dos verbos quando estiver falando sobre he, she ou it. A maioria dos verbos eu vou acrescentar o S. Geralmente eu vou acrescentar o S, apenas o S. Isso acontece com o verbo work, que vira works. Isso acontece com o verbo like, que vira likes. Isso acontece com o verbo love, que vira loves. E assim sucessivamente. Porém, contudo, entretanto, however, eu vou utilizar o ES quando os meus verbos terminarem em SS, CH, SH, X, O ou Z. Então, para estes casos, eu vou acrescentar o ES ao final do verbo. Para nossa sorte, a maioria dos verbos precisam apenas do acréscimo do S. Mas vamos lá alguns exemplos de verbos com essas terminações. O watch, como nós vimos, né? Assistir. Eu amo esse verbo porque eu amo assistir série. Watch vira watches. Watches. Kiss vira kisses. Kiss, kisses. Wash, washes. Wash, washes. Go, goes, go. Guess, o verbo go é muito importante que vocês saibam, hein? O verbo ir. E fix vira fixes. Fix, fixes. Esse verbo significa consertar, tá bom? E aí nós temos, para dificultar, né? Vamos aumentando aí o nível, né? Passou de um nível, cai em outro mais difícil. Brincadeira, I'm joking. Quando o verbo termina em Y, o que a gente faz com ele? Né? Tem uma regrinha específica para esses verbos. Quando eles terminam em Y e antes dele vem uma consoante, isso acontece, por exemplo, no verbo study. Percebam que aí tem um Y, mas antes do Y tem um D, e o D é uma consoante. Isso só vai acontecer quando o Y vier depois de uma consoante. O que vai acontecer? Eu vou tirar o Y, eu tiro ele, elimino, cancelo ele e coloco o IS. Então, study virou
studies. Ou outro exemplo, try, o verbo try, T-R-Y. Como o Y veio com um R, que é uma consoante antes, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Alright? E agora a gente vai aprender a formar negative sentences in English. E no presente, para formar frases negativas, para negar alguma coisa, eu uso don't or doesn't. Don't or doesn't. Vamos entender quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro. Lembrando que, in American English, no inglês americano, eles geralmente usam o down. Eles não pronunciam esse T. E o doesn't. Eles cortam. Assim como no português a gente tem um cupim na língua, né? Eu vou pra praia. Em inglês também. Em inglês, para conectar as palavras, eles fazem essa supressão de letrinhas para que a linguagem, para que a comunicação fique mais fluida. Então, vamos lá entender, né, alguns exemplos. I don't like comedy movies. Eu não gosto de filmes de comédia. You don't want broccoli. Você não quer brócolis. We don't wake up early. Eu não acordo cedo. They don't go to the friend's house in quarantine. Eles não vão à casa dos amigos na quarentena. Fica a dica para todo mundo. Foi uma direta bem reta a todo mundo que está em isolamento social. Ou seja, todo o Brasil, todo mundo. E agora vamos para os casos especiais. Como sempre, o he, she ou it vai entrar nesses casos especiais. Quando os sujeitos forem he, she ou it, eu vou utilizar o doesn't para negar e não o don't. Alright? Vejamos os exemplos. He doesn't like horror movies. Ele não gosta de filmes de terror. She doesn't live in downtown. Ela não mora no centro da cidade. E por fim, he doesn't eat fruits. Ele não come frutas. Esse it, só um adendo aqui, né? Lá no fundamental, lá no elementary school, vocês estudaram os pronomes, e esse it não é usado para pessoas, tá, gente? Então, ele é utilizado para objetos, animais, coisas, né? Então, pessoas a gente só vai usar o he, que se refere a homens, e o she, que se refere a mulheres. Outra questão importante de entender, isso serve para negative, para afirmative e qualquer outra. Se eu não utilizar o pronoun em específico, o I, you, he, she, it, blá, 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 eu vou utilizar o nome, né? Porque o pronome substitui o nome. Então, eu posso utilizar tanto o nome quanto o pronome. E vai acontecer a mesma coisa. Vocês vão aplicar a mesma regrinha. Olhem aí. Paul doesn't like horror movies. Eu posso dizer tanto he doesn't like quanto Paul ou o nome da pessoa. Então, o Paul, se eu fosse substituir por um pronome, seria ele, que no caso é o he. Portanto, a conjugação do verbo vai ser exatamente igual. Tomem cuidado com isto. E olha o outro exemplo. The cat doesn't eat fruit. O gato não come frutas. Agora a gente vai falar sobre as questions, como formar perguntas, como formar interrogative sentences in the present. A gente vai utilizar o do ou does, na mesma regrinha que a gente vem entendendo, compreendendo. Para os pronouns he, she, it, a gente usa does, e para todos os outros, a gente vai utilizar o do. Vejamos os exemplos.
Do you like sci-fi movies? Do you like sci-fi movies? Você gosta de filmes de ficção científica? Do we go to the mall today? Você vai para o shopping hoje? Percebam que eu coloquei o do no início da frase e depois eu coloquei o meu pronoun. Exatamente isso que acontece quando a gente vai formar questions. O do vem no início da frase. Simples, fácil, objetivo, amei. E o does vai também vir no início da frase, mas vai ser quando a gente for utilizar o he, o she ou it. Vejamos. Does she go to the office by car? Ela foi para o escritório de carro. Does she go to the office by car? Does he like vegetables? Does she like vegetables? Então, ele gosta de vegetais? Uma pergunta. It does it revolves around the sun? Ela gira em torno do sol. A mesma coisa vai acontecer na interrogative, nas questions. Se no lugar do pronoun tiver o nome da coisa ou o nome da pessoa, você vai fazer a conjugação da mesma forma como a regra estabelece. Does Mary go to the office by car? A Mary vai para o escritório de carro. Does Chris like vegetables? O Chris gosta de vegetais. Ou então, the earth revolves around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Essas foram as questions. Por fim, rapidinho, a gente vai entender como responder em inglês, como fazer uma answer. Vejam aí nesse circle, nesse círculo. Você pode responder toda vez que alguém perguntar utilizando o simple present, você vai responder no simple present, certo? A não ser que seja algo muito específico. Então, como que você vai responder? Yes, I do. Sim, eu fiz, ou sim, alguma coisa. Ou no, I don't. Mas, professor, o que significa esse do, esse don't? Eles são pronomes auxiliares, eles são verbos auxiliares, ou seja, neste caso em específico, eles não vão ter um significado. Eles só vão afirmar ou negar, porque o do é a marca do simple present. O did, por exemplo, que vocês talvez já tenham visto, é a marca do simple past, é a marca do passado. E o will é a marca do futuro. Então, quando você vir o do, você já sabe que está falando no presente. E aí ele não vai ter um significado específico. E, por fim, se você estiver falando de he, she, it, você tem que usar o does. Yes, he does. Ou no, he doesn't. Tudo bem? Além dessas formas de responder, essas são as short answers, quando você quer responder rapidamente. Existem as formas completas. Então, você vai responder a pergunta de forma completa. Vejamos, ó. Do you like sci-fi movies? Você gosta de filmes de ficção científica? Eu vou responder. Yes, I like sci-fi movies. Ou yes, I do. Tanto faz. Vai ter o mesmo significado. É isso, guys. Bye, bye. Eu espero que vocês tenham gostado. See you soon.